Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma aula de matemática, começando com a nossa saudação Pi. O tema que nós estamos estudando é geometria métrica e de posição, ou seja, sólidos geométricos. E nesta última parte do PET 4, o que a gente vai ver? A interseção de um plano com um sólido. E vamos ver o que acontece nessa interseção. Meu nome é Alex Duarte. Então, nesta e na próxima aula, iremos reconhecer as figuras planas formadas a partir da interseção de um plano com alguns sólidos geométricos que a gente estudou. Gente, por que figuras planas? Se você está cortando um sólido com um plano, é claro que em cima desse plano vai se formar uma figura plana, ok? Imagina você cortando um queijo com uma faca, Se você não cortar torto, se você cortar certinho, essa interseção é uma figura plana. Vamos ver as possibilidades? Vamos dividir em duas partes. Primeiro, nós vamos ver a interseção de um plano com um cone, ok? Bom, no primeiro caso, dá uma circunferência, que é quando você faz a interseção com um plano paralelo à base do cone. Então, observe aí na figura, por favor. Está ali a base do cone, que é aquele círculo ali. Na hora que você corta este cone com um plano paralelo à base, você viu ali que deu uma circunferência? Inclusive, é claro que uma circunferência de raio menor do que o raio da base ali do cone, ok? Aí, à medida que a gente for prosseguindo, a gente vai inclinando esse plano e vendo o que acontece. Mas quando ele é paralelo à base, deu uma circunferência. Eu vou aproveitar para fazer um paralelo com a geometria analítica que a gente viu no outro PET. Por quê? Porque nós vimos a equação da circunferência. Então, para recordar aqui, x menos 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25. Equação reduzida. Não sei se você lembra que estes números que acompanham x e y com sinal trocado são o centro da circunferência. Então, essa circunferência tem centro 2 e 4. Dá uma olhada aí na figura, aqui, o ponto do centro, aqui, x igual a 2, y igual a 4. Deu para ver? Igual a 25, lembra que esse número aí é o raio ao quadrado. Então, quanto que vale o raio dessa circunferência? 5. Tá? Só para fazer um paralelo com o que a gente já viu. Bom, agora nós vamos começar a inclinar esse plano. Esse plano que ele era paralelo à base, vamos inclinar ele um pouquinho. Então está aí, interseção com o plano não paralelo à base e nem paralelo também a uma das geratrizes do cone. Gente, o que é geratriz do cone? É esse lado aí do cone, nessa direção dessa reta que forma o lado do cone aqui, tá? Porque o cone é formado como? Você fixa um ponto aqui, gira uma reta aqui, ligando esse ponto à circunferência lá embaixo, em todas as possibilidades. Então, o lado aqui, é que contém o segmento, que é a reta, o segmento de reta que gera o cone. E aí, quando você corta assim, mais inclinado, vai dar o quê? Uma elipse, que é basicamente uma oval, ok? Dá para ver na figura ali, Gente, essas figuras eu tirei do próprio PET, tá? E aí, só para mostrar para você, que talvez nunca tenha visto o estudo da elipse do ponto de vista da geometria analítica, lembra que teve uma aula que a gente falou isso aqui, uma circunferência com centro na origem, a equação dela fica mais simples, porque aquele número lá é zero, que acompanhava o x menos zero dá x mesmo, y menos zero dá y mesmo. Então, ficou x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Se você pegar esse raio ao quadrado aí que está do lado direito e passar dividindo para a esquerda, ficou assim, x ao quadrado sobre r ao quadrado mais y ao quadrado sobre r ao quadrado igual a 1. Tá? Então, o círculo com centro na origem, recordando, o comprimento do círculo é 2πr e a área do círculo é πr ao quadrado. Comprimento 2πr, lembra que é linear, tipo centímetro, metro, etc. E a área πr ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque o raio ao quadrado vai ficar centímetro quadrado, metro quadrado, então não confunda uma com a outra. Se você colocar aqui números diferentes nos denominadores daquela equação, você vai ter uma elipse.
que é basicamente essa oval. Bom, o comprimento da elipse é uma fórmula muito complicada, só existem aproximações, mas a área está aqui, ó, π vezes A vezes B. O que a gente observa? Se o A for igual ao B, isso vira um círculo. Se você colocar R no A e R no B, vira exatamente a área do círculo, ok? Só para você ter uma noção de como seria a elipse na geometria analítica. Terceira possibilidade é quando o plano, agora sim, é paralelo a uma das geratrizes do cone. Ó. Então, ó, você tem esse segmento de reta aqui na lateral do cone e o plano que a gente está cortando o cone é exatamente paralelo a este segmento da lateral do cone, que é a geratriz. Então, observe que quando a gente corta assim, né, vai dar uma parábola. Um arco de parábola, né? Repara que não fechou mais aí o corte, ó. Gente, parábola vocês conhecem, a mesma parábola que vocês sempre estudam. Lembra aqui das aulas do professor Flávio Gomes, por exemplo? Está lá, ó, parábola, y igual a ax2 mais bx mais c. Função polinomial do segundo grau. Você já sabe que o a não pode ser zero, né? Senão ela não vai ser do segundo grau. Você talvez lembre que quando a é positivo, a concavidade é para cima, né? Formato sorriso, né? Positivo, você está sorrindo. E quando A é negativo, concavidade para baixo, formato de uma pessoa, da boca de uma pessoa triste. Bom, aí para achar as raízes da parábola, delta é B2 menos 4AC, né? Jogando na fórmula de Bhaskara, x igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, tudo dividido por 2A. Fazendo esta conta, nós vamos achar até duas raízes, ó, x' e x duas linhas, no exemplo aqui da figura. O que é raiz? Geometricamente, onde a parábola está cortando o eixo x, ok? Então, a fórmula de Bhaskara é para achar as raízes. Aqui eu fiz um exemplo, tá? 5x ao quadrado menos 6x mais 1. E este ponto aqui, que no exemplo, né, o ponto mais baixo da parábola, se fosse a outra seria o ponto mais alto, é o vértice. Vamos relembrar o x do vértice e o y do vértice? Aí, pessoal, ó, x do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Ok? Então, esta é a parábola que você já conhece. E, finalmente, hipérbole é quando você intercepta o cone com um plano, cortando a base, mas que não é paralelo a nenhuma geratriz do cone. Então, ó, aqui no exemplo que está aí no PET, foi cortado o cone com um plano vertical. Esta curva aqui, né, embora o formato se pareça, não é uma parábola, tá? Não tem nenhuma função desse tipo aqui que nós acabamos de ver, ó, ax2 mais bx mais c, que vai encaixar exatamente em cima dos pontos dessa curva, ok? E aqui só para te mostrar um pouquinho, né? A gente viu rapidamente que a equação da elipse é essa aqui. Se você trocar esse mais por um menos, né, vai dar a hipérbole que ele está falando. Eu aqui fiz a figura para x maior que zero. Então, este desenho aqui que você está vendo, né, você está vendo o quê? Vamos voltar lá? Você está vendo esta curva aqui, ok? Então, uma coisa que é muito presente, né, nas aulas, assim, o que é hipérbole? O que ela aparece, né, na vida real? A gente viu isso também numa das nossas aulas de Enem, quando a gente falou de grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? Quando o produto das grandezas é constante. Aí, quando você coloca isso num gráfico, vai dar uma curva com este aspecto, né, que você está vendo aí, e esta curva é exatamente uma hipérbole. Então, é um exemplo de como que aparece hipérbole aí, né, na vida real, em questões do Enem. E o que você vai guardar, então? Ó, muito presente nas aulas. O que a moça está falando? Entendi. Quer dizer que nem toda curva é parábola. Porque muitas vezes os alunos, assim, se for reta, é reta mesmo. Qualquer outra curva, eles falam, uma parábola. Não, não é necessariamente uma parábola. Tem outros tipos de curva, né? Tem elipse, tem hipérbole. Então, nem tudo na matemática que você vê em formato de curva é necessariamente uma parábola, ok? Guarde só essa informação. Bom, então aqui está o resuminho, eu achei essa figura na internet aqui muito bonitinha, que mostra todas de uma vez aqui, ó.
cortou por um plano paralelo à base lá, circunferência. Inclinou um pouquinho, deu uma elipse. Inclinou mais ainda, de forma que o corte seja paralelo aqui à geratriz do cone. Observa aqui na imagem, por favor, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, ao lado do cone? Se você cortar paralelo aqui, ó, deu uma parábola. Inclinou mais ainda, né? Aí deu uma hipérbole, ok? E tem esta outra figura que mostra como se fosse sei lá, uma gelatina cônica cortada. Dá para você visualizar também aí os cortes, ó. Beleza? Agora, a segunda parte, interseção de um plano com um cilindro. Também, claro que vai depender da maneira como você corta. Se você cortar com um plano paralelo às bases do cilindro, aí tá mais ou menos claro que o corte vai dar o quê? Vai dar uma circunferência, beleza? Então, imagina que você tem um cano, e você cortou o cano, como se diz, reto. Vai dar um círculo, que é aí a bitola do seu cano. Bom, se você cortar na vertical, aí o que vai acontecer? Está aqui o plano, nessa cor aqui meio rosa, aí a interseção aqui, ó, vai dar um retângulo, ok? Claro que aí dependendo daqui das dimensões do cilindro, esse retângulo pode coincidir com um quadrado, mas no geral é um retângulo. O quadrado seria um caso particular do retângulo. Então, vai dar um quadrilátero quando você faz a interseção com um plano paralelo às geratrizes do cilindro. Gente, o que é geratriz do cilindro? Igual um cone, ó, é o lado aqui do cilindro, que na hora que você girar em cima de um círculo lá embaixo, vai dar o cilindro. Então, ó, paralelo aqui à geratriz do cilindro, cortou, deu um quadrilátero. E, finalmente, se você cortar torto, imagina novamente aí o cano na sua mão, agora você cortou torto, vai dar o quê? Vai dar uma elipse, ok? Então, se você acha isso difícil de imaginar aqui na figura, imagina esse cano aí que você cortou, depois você coloca tinta aí no corte do cone e carimba no papel. Não vai dar um círculo, porque está torto, vai dar uma elipse, ou seja, mais ou menos uma oval, ok? Bom, mas e as outras interseções? Como que seriam as outras interseções? Aí seria do seguinte, por exemplo, uma interseção que a gente não falou aqui, seria a interseção de por exemplo, um paralelepípedo reto-retângulo. Então, aqui eu usei um caso particular, que é uma curiosidade muito interessante. Não usei um paralelepípedo qualquer, usei um cubo. E aí, observe esse cubo aqui, ó. Então, no cubo, nós temos todos os ângulos de 90 graus, todos os lados são iguais. Então, o cubo aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, H. Todos os lados aqui, as arestas, melhor dizendo, têm as medidas iguais. E aqui observa, eu peguei o ponto médio da aresta B, o ponto médio da aresta BC, o ponto médio da aresta CG, o ponto médio da aresta GH, está acompanhando aí pela figura? O ponto médio da aresta HE e, finalmente, o ponto médio da aresta EA. E passei exatamente por estes 6 pontos, fiz um corte com um plano. Se você fizer isto, neste exemplo muito particular, o que vai acontecer? Vai dar exatamente um hexágono regular. Gente, me perdoem, tá? A figura não ficou muito exata, não, mas acredite que isso aqui vai dar um hexágono regular se você marcou os pontos médios certinhos aqui. Beleza? O que é hexágono regular? Significa que esses lados aqui, ó, este lado, este lado, este lado, este lado, este lado e este lado são exatamente iguais, ok? Muito bem. Vamos fazer uma revisão do que a gente viu então, porque são muitas informações. Então, vamos fazer uma revisão dos cortes, começando com o cone. Então, ó, pensa assim, pensa que o cone está fixo e você está movendo o plano que está cortando. Então, você vai começar com um plano paralelo à base. Cortou paralelo à base, deu uma circunferência. Aí você pega este plano que está paralelo à base, inclina um pouquinho, aí vai dar uma elipse, ok? Aí você vai continuar inclinando este plano até ele ficar paralelo aqui à geratriz do cone. Então, você fazendo isso, vai dar uma parábola. Então, aí já não vai dar uma curva fechada, como é a circunferência
E como é a elipse? Aí já deu uma curva aberta aqui, ó. Deu um arco de parábola. E aí você vai continuar inclinando mais ainda, movendo no sentido da vertical, e aí a interseção com o cone vai dar uma hipérbole, ok? Então, olha para mim aqui, por favor, ó. Interseção horizontal, circunferência, inclinou, elipse, inclinou mais até ficar paralela à geratriz do cone, exatamente ali é parábola. Inclinou mais um pouquinho, vai ser o quê? Hipérbole, beleza? Então, uma informação que você vai guardar disso tudo é que nem toda curva é parábola. Existem muitas parábolas, né, como aplicação lá na física, né, talvez você se lembre da parábola lá do movimento retilíneo uniformemente variado, lançamento de projétil, ok? Mas nem tudo na matemática é parábola. Então, evite falar parábola, fala curva. E depois, vão aqui, ó, a figura que eu falei, aqui, ó, horizontal, inclinou um pouquinho, inclinou mais, inclinou mais. Circunferência, elipse, parábola e hipérbole. E vamos fazer a revisão com o cilindro, que é mais fácil, né? Ó. Cortou na horizontal, né? Aí deu uma circunferência. Cortou aqui na vertical, né? Ou seja, paralela à geratriz do cone, deu um quadrilátero. E se você não cortar nem na horizontal, nem na vertical, ou seja, ó, você cortou torto, vai dar uma elipse, ok? Muito bem. E aqui eu fiz um exemplo só para você ver, né, como seria a interseção com um prisma. Gente, assim, uma outra dúvida recorrente, né, quando fala assim, paralelepípedo reto retângulo, o que acontece? Pensa numa caixinha de sapatos. Bom, aqui eu estou no PET 4, semana 4, página 31. Vamos ver como é que aparece um exercício? Um plano intercepta, ou seja, corta simultaneamente a superfície lateral de uma pirâmide de base quadrada e a de um cone, sendo paralela às suas bases. As respectivas seções formadas são: letra A, um triângulo e uma circunferência; letra B, um quadrado e um triângulo; letra C, um quadrado e uma circunferência; ou letra D, um círculo e um quadrado? Gente, desenha, tá lá, ó. Uma pirâmide de base quadrada, desenha aqui do lado esquerdo, e um cilindro. Né? Então, você está cortando por um plano paralelo às bases, né, desses sólidos. Então, o primeiro corte vai dar o quê? Vai dar um quadrado também, só que um quadrado menor do que o quadrado da base. E cortando o cilindro vai dar o quê? Uma circunferência, no caso, né, igual à circunferência da base. Se fosse um cone, né, ia estar encolhendo aqui, seria uma circunferência menor. Alternativa C, um quadrado e uma circunferência. E aqui outra, né, do PET 4, semana 4, página 31, questão 2. Este quadro que a questão mostra, né, são 4 estudantes classificando como verdadeiras ou falsas as afirmativas 1 e 2, sobre seções planas feitas por planos paralelos à base, de novo, de uma pirâmide. Afirmação 1. Seccionando-se uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como seção plana é o quê? Um triângulo. Gente, um triângulo? Vamos fazer uma figura aqui, ó. As alternativas, né, perguntam quem acertou a classificação, se foi Aurora, Basílio, Cleonice ou Dirceu, porque cada um falou verdadeiro ou falso, né? Você tem 4 possibilidades, olha lá. Ó. Aurora, falso, verdadeiro; Basílio, verdadeiro, verdadeiro; Cleonice, verdadeiro ou falso; Dirceu, falso ou falso. Mas, gente, olha só, né? Tá aqui a pirâmide de base hexagonal, né? Você cortou por um plano paralelo à base, não vai dar um triângulo, né, gente? Tem cortes aqui triangulares, mas não esse. Vai dar um hexágono menorzinho que o da base. E a outra afirmação é que, ao se seccionar uma pirâmide regular de base quadrada, também por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado, e além disso, de lado menor que o lado da base da pirâmide. Verdadeiro, né, gente? Imagina lá a pirâmide, né, do tipo do Egito, ó. Cortou aqui, a base é quadrada, deu um quadrado. Só que deu um quadrado menor, né? Porque aqui, ó, aqui está indo em direção ao vértice aqui, ó, está encolhendo, né? Se fosse um prisma reto, todos os quadrados seriam iguais. Mas como a pirâmide está encolhendo, né, entre aspas, na direção do vértice, quanto mais você subir, menor será o quadrado. Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira.
Quem acertou foi Aurora. Ok? Então, gente, resumindo, né, para você analisar esse tipo de questão, sugestão eterna, geometria, sempre desenhe para você entender o que está acontecendo. Ok? Vou deixar mais material aí para vocês. Ok? E aqui eu estou mostrando para vocês as referências da aula de hoje. Muito obrigado por sua presença e até a próxima aula.